Oi, gente, tô em casa sozinha agora, então vou tentar gravar meu relato de parto, aproveitar que eu tô mais arrumadinha, que eu ia para uma sessão fotográfica agora, e vou compartilhar com vocês, tentar compartilhar, né, um pouco do relato do meu parto, com esse bebezinho aqui no colo, tomara que ele fique tranquilo, quietinho, e enfim, vou tentar resumir um pouco para vocês como que foi. Muita gente tem me perguntado, né, sobre minha experiência, como que foi, o que que eu estava planejando antes do meu trabalho de parto, do parto em si. E assim, eu vou começar falando um pouco, obviamente que eu não vou falar sobre o parto da Zoe em si, né? Depois eu quero gravar um vídeo em especial sobre o parto dela. Para mim, o parto da Zoe foi um presente de Deus. Eu acho que pelo fato de Deus saber tudo que nós iríamos passar com a Zoe, com a história dela, eu fui muito privilegiada no meu parto da Zoe, foi um parto rápido. Eu não tive a fase latente, né? O parto da Zoe foi um parto muito rápido. Já fui para a fase ativa, já cheguei no hospital com 6 centímetros de dilatação. Foi um parto de 5 horas, então foi um parto muito rápido. Um parto no qual eu sonhei muito, né? E bem como eu tava planejando assim. Então, eu tava esperando praticamente a mesma coisa no parto do Zion, né? Os médicos falavam que pelo fato de o meu corpo já ter experimentado um parto natural, um parto normal, meu corpo já sabia o que fazer. Então, eu tava muito positiva em relação ao parto do Zion. E o que que eu tava esperando do meu parto? Eu queria um parto natural, né? Por incrível que pareça, né? Por mais assustador que seja um parto natural, né? Saber que um bebê vai sair dali, eu tenho muito medo de. Primeiro, eu tenho muito medo de corte, de cirurgia, então a cesárea para mim era algo fora de cogitação, principalmente pelo fato da recuperação em si. O parto da Zoe eu não tive laceração também, foi uma recuperação muito rápida. Então, assim que eu acabei ali o meu trabalho de parto, a Zoe nasceu, eu tava bem, eu tava andando, tava, sabe, com ela, eu tive a oportunidade de ficar com ela sem dor nenhuma. Então, eu fiquei imaginando, cara, se tivesse sido uma cesárea, talvez eu não tivesse condições de ter aproveitado a Zoe como eu aproveitei nos primeiros dias, né? Então, eu esperava o mesmo do Zion. Eu não queria cesárea, não queria corte, também não queria epidural, esse tipo de anestesia onde tem agulhas muito grandes, porque eu tenho fobia de agulha. Então, por incrível que pareça, eu preferi um parto natural do que um parto com agulha, com essas coisas todas, né? Eu acredito que o nosso corpo ele foi feito para isso, né? Deus ele fez a mulher para isso. Então eu não queria nenhum tipo de intervenção, assim, não queria fórceps, episiotomia, aquele negócio de vácuo também, enfim, eu não queria nada. É, 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 o parto induzido também era algo que para mim era fora de cogitação, tanto que enquanto eu estava em trabalho de parto, né, na minha fase latente, eu perguntei aqui no Instagram, e algumas meninas falaram, faz indução e tal, mas gente, eu preferia cesárea do que a indução, porque eu sei que a dor de uma contração com um hormônio sintético no seu corpo é ainda mais forte, né? Ainda piora. A médica já tinha conversado sobre isso comigo e tal. Então, indução para mim era algo assim, fora de cogitação. Então, o que que acontece? A diferença entre o parto do Zion e o parto da Zoe foi que no parto do Zion eu estava muito mais preparada. Eu estudei muito sobre parto, né? O parto da Zoe não, o parto da Zoe eu deixei rolar, até porque com todas as notícias negativas que a gente ouvia da condição da Zoe, eu não tive muito tempo de estudar sobre parto, sobre amamentação, sobre nada. O que foi diferente do Zion, né? Zion, eu vi muitos vídeos no YouTube, muitos relatos de parto. Eu li um livro muito bom também, chama Parto Sem Dor, de um médico francês chamado Dr. Pierre Velay. Então, que ele fala muito sobre técnicas de respiração, técnicas de contração do abdômen também, para ali na hora do parto. E eu também procurei muitos vídeos sobre aquela técnica hypnobirthing, que é muito falada aqui também, muito falada fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos também.
Então, eu estudei muito nessa gestação. Eu tirei toda a minha gestação para estudar principalmente sobre parto e sobre amamentação, né? Então, eu me vi mais preparada nesse parto. Eu penso que se o da Zoe eu tivesse estudado mais, teria sido um parto ainda mais perfeito, né? Porque o da Zoe, apesar de ter sido um parto relativamente fácil, foi um parto onde eu não estava preparada psicologicamente. Então, as dores me assustaram muito no parto da Zoe, né? Já no parto do Zion, eu já fui preparada. Então, quando eu senti as dores de contração, eu fiquei mais calma. Quando a minha bolsa estourou, eu tentei ficar mais calma também, né? Então, todas essas coisas eu sei que aconteceram, toda essa minha preparação veio por conta de todo o estudo que eu fiz. Então, assim, eu vou começar a contar para vocês agora um pouco sobre o parto. Um medo que eu tinha muito grande antes de começar é que a Zoe tinha nascido prematura de 34 semanas e 2 dias. Então, quando eu tava de 34 semanas na gestação do Zion, eu comecei a ficar com muito medo. Eu fiquei com muito medo dele nascer prematuro também. Porque eu pensei assim, se o meu corpo já entrou em trabalho de parto prematuramente uma vez, e os médicos falam que o meu corpo já está preparado para ter um parto normal, então eu tenho medo de que o meu corpo entendeu que o certo é um parto prematuro e eu ter outro parto prematuro. Então, quando eu tava com 34 semanas, eu comecei a ficar muito insegura em relação ao Zion nascer. Tanto que teve um dia que eu achei que o meu tampão tivesse saindo, que eu tava tendo contrações e tal, com 34 semanas. Mas na verdade não, era coisa da minha cabeça. Mas com 35 semanas e 3 dias exatamente, eu comecei a sentir as contrações, que foi na terça-feira, antes do Zion nascer. Então eu tive aí 3 dias de contrações. Eu comecei a sentir na terça-feira, 9h30 da noite, até mandei mensagem pra minha mãe falando, nossa, eu tô sentindo cólica e tal, era 9h30 da noite. E eu comecei a sentir cólica. E um dia antes de madrugada, na segunda-feira de madrugada, eu já tinha começado a sentir uma cólica de levinho, que era diferente da cólica normal, que eu tava sentindo durante a gravidez. Eu até desconfiei, eu falei, cara, não é possível, né? Tô começando a ter as contrações, os pródromos e tal. Mas enfim, nessa noite da segunda-feira, eu tive as contrações, mas foi algo rápido, assim, sabe? Tanto que eu consegui dormir depois. E aí, na terça-feira, 9h30 da noite, eu comecei a ter a cólica de novo e mandei mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, eu tô tendo cólica. E aí, quando foi, e as cólicas iam e voltavam, bem típicas de contrações mesmo. E aí, quando foi umas 11 horas, as cólicas estavam piorando, tanto que eu levei a bola de pilates pro meu quarto, fiquei na bola pra ver se melhorava e tal. E nada de melhorar. Eu até brinquei com a minha mãe, falei, já conversei com o Zion pra ele esperar, porque ele ainda tem um tempinho pra nascer e tal. Minha mãe brincou, tomara que ele ouça e tal. E aí, gente, quando foi, acho que 1h da manhã, eu já não tava aguentando mais, eu já tava sentindo muito, já tava desesperada. Já tinha 4 horas que eu tava sentindo cólica e contração e tal. Eu falei, amor, vamos pro hospital. Não tô aguentando, essas cólicas estão me irritando e tal. E aí eu comecei a arrumar minhas coisas. A minha bolsa da maternidade estava quase arrumada, né? Faltava algumas coisas para finalizar, e aí eu finalizei o que faltava. Tomei um banho e fui pro hospital. E aí eu baixei um aplicativo de contrações, comecei a contar as contrações e estavam relativamente ritmadas, né? Tava de 3 em 3 minutos, 2 e pouco. Então eu falei, cara, eu já tô na fase ativa. Meio que igual da Zoe. Eu achava que eu já tava na fase ativa. E aí, quando foi umas 2 e pouca da manhã, a gente foi pro hospital. E eu até mandei no grupo da família do Jader que eu tava chegando no hospital porque eu tava tendo contrações. 3 horas da manhã a gente aqui no hospital. A Karina começou a sentir as cólicas e contrações. Estamos na porta. Mas ela precisa dar uma paradinha para poder aliviar as contrações. A gente tem 2 minutos e 50 pra chegar lá na recepção. Tá vendo? Filma aí. E aí, Bicó? Nosso Deus, velho. Então, o Zion tá com 35 semanas, não tá na hora dele nascer, não.
Misericórdia, ele que espere. Apressadinho igual a Zoe, você tá doido, velho. Misericórdia. Vamos tentar no hospital agora. Vamos lá. Ó, só na corrida. Calma. Daqui a pouco tem 3 minutos pra gente chegar no elevador. Agora menos. Menos. Ai, meu Deus, tá começando já. Ai, pera. Vamos. E aí, isso foi na terça-feira, de madrugada. E aí, chegou lá, a gente começou o monitoramento, o Jader começou a me filmar, eu pedi ele pra filmar todo o processo do parto. E eu achei que o parto iria acontecer aquele dia. Foi exatamente igual foi da Zoe. Inclusive, eu fui pro mesmo quarto de monitoramento que eu tinha ido quando eu tive a Zoe. Ela tá sendo monitorada agora. Tomar um coraçãozinho batendo. Ai. Contração comendo solta. E amor, o que você tá sentindo? Contração. Dor. Tá Não, doendo? dor não. Contração. Ondas de contração. Ah, tá sendo monitorada? Tô. Eu e o bebê. O bebê apressadinho. Tá vendo? Manda um recadinho pro Zaio aí. Você é apressado, igual sua irmã. É os filhos do Jader. Ah, é? Eu sei que é ansiosa da gente aqui. Aham. Quem que é? Eu que sou Amor. Quem que falou assim, não, amor, tô passando mal aqui, eu tomei nervoso. Não, porque eu fico nervoso de ver você doida aí. Não, eu tô mais de boa do que tá. o pai. Ai. Então tá, né? Tô enjoada só. Nossa. Então eu falei, ok, eu acho que ele vai nascer hoje, né? E aí a gente monitorou, tava tudo certinho. Eu tive um problema porque meu batimento cardíaco tava muito alto e a minha pressão tava muito baixa. Minha pressão tava 9/6. Na verdade, minha pressão sempre foi muito baixa, né? Então, eu sempre tive esse problema, assim, não vou dizer problema, porque pressão baixa na gestação é algo positivo, né? Mas os médicos começaram a desconfiar que eu estivesse com algum tipo de infecção no meu corpo. Porque a minha pressão estava baixa e meu batimento cardíaco estava muito acelerado. E aí, nisso, eu comecei a vomitar. Vomitar muito, muito forte. Quando eu vomito, meu rosto enche muito de bolinha. E aí, eu tomei codeína. E aí, os médicos estavam achando que talvez eu tivesse alergia à codeína, mas não, é porque eu vomitei mesmo. E aí, fiquei no monitoramento até que as médicas foram fazer o toque, né, o exame de toque, e eu tava só com 1 centímetro de dilatação. Aí o meu medo foi delas me mandarem de volta pra casa, porque, cara, imagina, eu volto pra casa, minha bolsa estoura, eu tava morrendo de medo. Porque apesar de eu já ter tido um parto, o parto da Zoe, como eu falei pra vocês, foi um parto totalmente diferente, totalmente rápido, então eu não esperava voltar pra casa. Mas aí eles falaram que ia me internar, e aí eu fiquei aí por 3 dias internada, né, até o parto, até acontecer o parto mesmo. E aí isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, o meu tampão começou a sair. E aí as médicas até chegaram a cogitar, falaram que se a contração continuasse, elas poderiam descolar a membrana e tal. Eu falei que não queria, eu não queria nada que fosse feito mecanicamente, eu queria que tudo fosse o mais natural possível, assim, eu sempre gostei muito de tudo que é muito natural, sabe? O nosso corpo, ele sabe o que fazer. Claro que em alguns casos, algumas situações não, mas a maior parte das vezes eu acredito que o nosso corpo, ele sabe o que fazer. E eu não queria. E aí, na quarta-feira, o meu tampão começou a sair e eu já comecei a desesperar também, porque outra coisa também, no parto da Zoe, o meu tampão não saiu. Então, isso pra mim também era muito novo. E aí ele foi saindo aos pouquinhos e tal, e toda hora que eu ia no banheiro eu vi que meu tampão tava saindo ali. E eu falava, cara, ele tá nascendo. E aí na quarta-feira, quando foi na quarta-feira de noite, se eu não me engano, não sei se foi na quarta ou na quinta, eu tive outro exame de toque. E eu ainda estava com 1 centímetro de dilatação. Ou seja, eu não dilatava de jeito nenhum. Já tinha 2 dias, né, de terça pra
quinta-feira já eram 2 dias que eu tava tendo contrações. E aquilo já tava chato, já tava cansativo. Mas, em contrapartida, eu tava usando muito as técnicas que eu aprendi. As técnicas de respiração me ajudaram muito, gente. Eu fiquei muito tranquila também. Eu tentei ficar bem calma nos momentos da contração, ficar bem quietinha, respirar, fazer tudo direitinho. Voltar os meus pensamentos para Deus, né? Antes do meu parto, eu orei, eu falei, Deus, que a minha experiência no parto seja mais do que uma experiência física, seja uma experiência espiritual, que eu possa sentir a sua presença, que eu possa sentir o Senhor comigo o tempo todo. E eu fiz questão de montar uma playlist com louvores, com músicas que me conectavam muito com Deus. Eu não coloquei qualquer música, eu coloquei músicas que realmente me conectavam com Deus, sabe? Músicas que me traziam algum tipo de lembrança com experiências que eu vivi com Deus. Isso foi muito bom, muito bom. Porque quando eu tava nas minhas contrações, eu colocava os louvores, né? E aí eu ia ouvindo aquelas músicas, eu ia lembrando de experiências positivas que eu vivi com o Senhor. Então isso me ajudou muito, né? Então as técnicas de respiração, ouvir os louvores, isso foi muito bom. E aí, mas eu estava um pouco desesperada, assim. E aí, quando foi na quinta-feira, eu falei, cara, eu já tava ficando muito ansiosa, com medo do que ia vir pela frente. E quando foi na quinta-feira, eu já não tava aguentando mais de dor. Eu comecei a cogitar a hipótese de pedir para os médicos para fazer cesárea, para aquilo acabar logo. Já eram 2 dias de dor, eu tava muito desesperada. Na minha cabeça eu tava assim, cara, eu não quero cesárea. Eu sei que a recuperação de uma cesárea é muito difícil, eu não quero, mas eu não aguento mais sentir dor. Eu não tô aguentando. Eu chorei e tal. O Jader tava muito, muito mal também. Ele tava indo trabalhar nesses dias e tava chorando, né? Ele tava mal, tava ansioso. E eu queria acabar com aquilo logo. E aí algumas pessoas me sugeriram para fazer indução. E eu não queria indução, queria hormônio sintético também no meu corpo. Então eu tava numa situação onde eu não tava conseguindo pensar racionalmente mais. Mas em todo momento eu orava, eu falava, Senhor, não me deixa tomar nenhuma decisão precipitada, não me deixa tomar nenhuma decisão que depois eu vá me arrepender. Eu sei que eu tô no meu momento de fragilidade, eu sei que eu tô no meu momento de dor, mas não me deixa tomar decisões no qual depois eu vá me arrepender. E foi exatamente isso que eu pedi para Deus, assim, e eu vejo o quanto que o Senhor esteve comigo nesse momento, né? Na sexta-feira de madrugada, eu senti muita dor, eu tive até dificuldade de dormir. Eu tava tomando paracetamol e codeína, foram os únicos analgésicos que eu tomei, né? Eu na sexta-feira já não tava aguentando mais. Na sexta-feira de manhã a médica foi me ver, eu chorei pra ela, falei, cara, eu não tô aguentando mais isso aqui, eu não tô aguentando dor. Eu não esperava que eu fosse passar por um período tão longo de dor. E eu conversei com a médica, ela falou que cesárea era fora de cogitação, porque ele tava com 35 semanas e 6 dias ainda, então ele tava muito novinho pra a gente fazer uma cesárea. Já que a minha condição não era uma condição de risco, né? Era só uma condição de dor mesmo. Então, infelizmente, a gente não ia poder fazer cesárea. Eu aceitei, eu falei, ok, se ela falou isso é porque a vontade de Deus não é essa, né? Eu orei, eu pedi pro Senhor e tal, então tá de boa. E aí, na sexta-feira, gente, eu não tava nem conseguindo comer direito. Tava bem difícil, assim, eu não tava conseguindo comer e tal. E aí, quando foi na sexta-feira, 5 horas da tarde, foi uma enfermeira no meu quarto. E aí eu comecei a conversar com ela. Por mais que eu não estivesse 100% sentindo aquilo que eu tava falando com ela, falei, cara, eu vou falar isso pra ela, eu vou verbalizar isso, pra que eu coloque isso no meu coração. E aí eu comecei a conversar com ela, não, eu tô tranquila, eu tô em paz, eu tô pensando positivo, vai dar tudo certo. E no momento certo meu filho vai vir. E aí até conversei depois com a menina que tava do lado lá e tal, a gente conversou um pouco. E depois eu fui conversar isso com a enfermeira e coloquei minha playlist de parto, que foi a playlist que eu contei pra vocês. Das músicas que me conectavam ao Senhor. E aí toda vez que eu sentia contração, eu ficava bem quietinha na minha cama. E acabou que eu não usei
as técnicas de respiração que eu aprendi, eu tava ainda sentindo dor, então eu comecei a criar as minhas próprias estratégias. Comecei a encontrar respirações que eu fazia que me aliviavam mais do que aquelas que eu tinha aprendido. E aí eu comecei a respirar da minha forma, da forma que me aliviava. Claro, usei algumas técnicas do que eu aprendi também, tipo, na hora das contrações, da contração da zoia eu gritava, né? Tipo, essa não, essa eu tentava soltar quando eu queria verbalizar a dor, eu fazia daquele jeito que solta o útero, enfim, quem estudou sobre o parto sabe todas essas técnicas, né? E eu tentei aplicar algumas técnicas, claro. Como eu tava 3 dias sentindo dor, gente, eu comecei a criar estratégias para ver o que se encaixava melhor para resolver a minha dor. E aí foi isso, aí eu criei minha própria técnica de respiração. Eu vi uma técnica que aliviava mais a minha dor e eu fiquei bem quietinha na cama e eu tava bem quietinha na cama. Isso era mais ou menos por volta ali das 5h40 da sexta-feira do dia 17 de maio. E um dia antes eu vi que o Zion tava bem quietinho, e ele sempre foi um bebê muito ativo na barriga, né? E nesse dia ele tava bem quietinho, então eu falei, cara, o Zion deve estar cansado. Ele tava diferente, eu até falei com a médica que ele tava diferente. Claro, ele se movimentava, ele mexia de vez em quando, mas ele não tava se mexendo como habitualmente ele se mexia, né? E aí, nessa sexta-feira, mais ou menos ali 5h30, 5h40, eu conversei isso com a enfermeira que eu falei pra vocês, e aí eu coloquei os meus louvores, e aí quando as contrações vinham, eu fechava o olho e tentava conectar ali na música, respirar e tentava aliviar aquela dor que eu tava sentindo, até quando eu tava bem quietinha, gente, bem quietinha, a minha bolsa estourou. Amor, minha bolsa estourou, tá? Só tô te avisando pra você vir mais rápido. E aí quando a minha bolsa estourou, eu já gritei a midwife, falei, eu preciso de ajuda, minha bolsa estourou e tal. E aí a midwife veio correndo, chamou a médica e a médica me examinou e eu tava com 8 centímetros de dilatação. Tipo assim, de 1 centímetro de dilatação, eu fui pra 8 centímetros de dilatação. E aí as enfermeiras comemoraram, todo mundo ficou super feliz, as midwives também, e eu também, né? Fiquei super feliz, sem acreditar de que eu já tava com 8 centímetros de dilatação. E aí elas já me pegaram, já me tiraram do quarto da enfermaria que eu tava e me correram comigo pra sala mesmo de parto, né? E aí tudo foi conforme eu sonhei, sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de anestesia, não tive epidural, não tive fórceps, não tive nada. E eu vi muito a mão do Senhor. E como o celular já estava ligado ali, eu fui ouvindo as músicas, então a todo momento ali no momento, né, da fase ativa do meu parto, do expulsivo, eu sempre que vinha aquela dor, eu fechava os olhos, eu tentava ouvir o louvor que estava passando, eu tentava me lembrar de tudo que eu estudei. Então, ao mesmo tempo que foi muito intenso, que foi lógico que foi doloroso, né? Eu sentia muito a presença do Senhor ali comigo e foi muito especial. Eu fico até emocionada assim, porque apesar de ter doído, eu senti que Deus estava ali comigo e, enfim, e foi muito diferente do da Zoe, assim, porque o meu psicológico estava preparado, sabe? O meu psicológico estava diferente. E a cada contração eu não gritava do tipo, ai, tá doendo, eu gritava do tipo, meu filho tá mais perto, agora eu vou ver meu filho, agora eu vou pegar meu filho no colo. Tanto que teve uma hora, eu acho que já tava no expulsivo, eu falava, vem, Zion, vem, por favor, vem. E, eu me emociono muito. Eu acho que o momento do parto para uma mulher é um momento muito especial. E em alguns momentos as midwives, as enfermeiras, elas tentavam me virar para eu ficar na posição deitada na maca, mas isso era algo que eu não queria. Eu estudei muito sobre posições que a gente ficava que fazia com que o expulsivo fosse um pouco mais fácil, né? Para a pelve abrir e tal, para os ossos, enfim,
estarem ali da melhor forma, então eu tentei juntar mais o meu joelho e afastar mais os meus pés, né? E aí elas queriam me virar, eu falava, não consigo. Elas também queriam me dar aquele gás para respirar. E um momento eu até cheguei a pegar, mas eu falei, cara, eu não vou usar esse gás, porque não estava no meu planejado, eu quero ver o que eu tô fazendo, não quero ficar grogue. Então, por mais que as midwives às vezes queriam agir conforme a vontade delas, eu não fui na onda delas, eu respeitei aquilo que eu estudei, e eu acredito que tudo isso me fez viver a experiência do parto como eu sonhava, apesar das dores que eu passei antes, né? Então, Zion nasceu 1 hora depois que a minha bolsa estourou, totalmente natural, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de intervenção. Ele nasceu às 6h48 do dia 17 de maio, então foi um parto maravilhoso. E é isso, gente, eu acho que é isso. Eu vou deixar algumas imagens para vocês à medida que eu vou falando, eu vou deixar algumas imagens para vocês também verem. E acho que basicamente é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, que aí eu respondo vocês, tá? Mas basicamente foi isso. Meu parto, então, durou aí de terça a sexta-feira, durou 3 dias, né? E foi isso. Foi um parto sem intervenção, foi um parto do qual eu sonhei. E aí eu penso, graças a Deus, né, que eu não optei pela cesárea no final das contas. Eu tive uma laceração dessa vez, porque o Zion teve o dobro de tamanho da Zoe. Eu tentei também usar as técnicas para não ter laceração, fazer a respiração, né, que não tem laceração, mas eu acho que eu não consegui, porque eu tive uma laceração, foi pequena, que com 1 semana eu já me recuperei, então foi uma laceração tranquila. Teve um momento ali do parto que eu até achei que as midwives estavam fazendo episiotomia, cortando, eu falei, não cortem nada e tal. Meu Deus, eu achei que as enfermeiras estivessem cortando e tal, as midwives, mas aí elas falaram, não, a gente não tá cortando e tal. Eu acho que foi no momento ali que ele coroou, né, que tava queimando mesmo, assim, mas não teve nada, mas houve essa laceração, que aí depois eu usei o gás, né, quando ela foi dar o ponto, na hora dela aplicar anestesia para dar o ponto, eu usei o gás, e aí depois eu fiquei, cara, ainda bem que eu não usei esse gás, porque eu tava, tipo, eu tava falando assim, tipo, mole. Então, ainda bem que eu não usei o gás, né, porque ali na hora do parto a gente já sai do nosso normal, né, a nossa mente já sai do nosso normal. Então, se eu tivesse usado o gás, eu acho que ainda teria sido pior. E uma coisa muito especial também é que na hora do parto eu voltei o meu pensamento para uma amiga que tem muita vontade de engravidar. Eu falei com ela, né? Então ela sabe que eu estava ali com meu coração voltado para ela. Na hora que eu também estava ali grogue do gás, né? Eu comecei a agradecer ao Senhor pelo meu parto, orar pela vida dela também, pela família dela. Então foi um parto muito, assim, foi um parto dos meus sonhos, assim, sabe? Claro, eu pularia a parte das contrações, né? Eu queria que as contrações tivessem sido igual foi no da Zoe, tipo, no mesmo dia das contrações ele tivesse nascido, mas nem tudo é como a gente sonha, né? Mas só de o fato de ter sido um parto natural, um parto sem intervenção, isso aí pra mim já valeu a pena. E é isso, gente, acho que é isso. Então, se tiver alguma coisa que eu esqueci de falar, que vocês estão com dúvida aí, que, enfim, só me deixar nos comentários aqui que eu respondo vocês, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a vida de todo mundo. Se você está se preparando pro seu parto, que o Senhor te dê sabedoria, que você viva uma experiência muito além do natural, que você possa viver uma experiência espiritual com o Senhor, que você sinta a presença do Senhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e fiquem com Deus. A bolsa da carne estourou 8 centímetros de dilatação. Bebê vai nascer, vidinha. Vai. Chegou a hora de a gente pegar o nosso Zion, vidinha.
Eu tenho muito orgulho de você, tá bom? Good luck. Thank you very much. It's okay, it's okay. Go with your body, honey. Go with that body of yours. You know what to do. Ai, Jesus. Well done. Blow, just a little tiny push for me, little mini push in your bottom. Little mini push forwards. Give it another little mini push. Please. Go on, a little tiny push. You've got this. Go on, little. Here's this little head. Do you want that? That's it. Go on. And baby. Go. Under. Wow. That's it. Do you want to meet it? Do you want to meet your baby? Look at this baby. There we go. There we go. All right, well done, well done. All right. It's okay. All okay. There we go. There he is. Let's get him off this wet little patch. I'm going to pull him up. He's just still attached to you, honey. You got him. He's absolutely fine. It's amazing. You're okay. I've got him. Do you want to flip? To you and then flip around. Could you help me, please? Yes, we've got you. Don't worry. You've got him. And then flip. That's it. Back into the bed, honey. Gorgeous. Ai, meu vida, minha filha. Just gonna let him have a little look at him. Just have a little look at him. He's okay. He's got a clean towel there. He's okay. He's good. He's good. We're going to swap that towel, honey. Ai, meu amor. There we go. Ai, Straight on you. amorzinho. Say hi, Mum. It's made nice and warm on you there. Oh, you did amazing. I'm going to take this off. Straight on you. Okay. Ai, amor. Do you have a little hat for me? Well done, Mama. Thank you. Sharp scratch, okay? I'm so sorry. Just give your toes a little wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle your toes. Well done. Tá cansadinho, tá? Oh, minha vida, você foi muito bem. Oi. Oi. He's lovely. Are you shocked? We say happy birthday. I can tell you what time he was born if you want. Yeah? Okay, yes, I want. 6h49. Yeah, he's got good time. Oh, meu Deus. Sorry. Oh, esse beijo. I'm just going to put a little clamp on baby's cord. Okay. lovely? Vem cortar. We stick the clamp on now. Do you want to cut the cord? Yeah, of course. Olha essa boquinha, assim. Let's find it more. I've got holes. Just give it a bit more of a tug, okay? That's Congratulations. Well done. Amazing. Better. Ai, que lindo, meu Olha Deus. essa boquinha, meu Deus. Meu Deus, você é muito lindo, carinho. Is that okay? Sorry, Karina. Não, olha, não. Você é muito lindo. Eu sei, então que ficava chutando a Olha que mamãe. lindo, meu Deus. Era você que ficava chutando a mamãe, então. Olha o narizinho, olha essa boquinha. O queixinho do papai, olha esse curtinho. Olha, tá de boaça, velho. Well done. Thank you very much, thank you very much. You Yeah. did all the hard work. Yeah. Oi, você é muito lindo, abençoado, prometido do Senhor, né, minha vida? Você é a promessa da mamãe e do papai, né? Little Zion. Sério, amor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Oi, amor. É a voz da mamãe, você tá ouvindo a voz da mamãe? Ela tá de boaça, cara.
Cabelinho preto. Cabelo